Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre grandezas físicas, seus tipos e sobre vetores. Vamos lá comigo, meus queridos. Antes de mais nada aqui, né? O que é uma grandeza física? Bem, grandeza física nada que mais que é tudo aquilo que pode ser medido ou comparado, certo? Essa é a primeira definição. Então, física não trabalha nada com coisas fora daquele conceito inicial de grandeza, ou seja, a gente só pode medir, só pode utilizar coisas que podem ser mensuráveis, né? Amor, sentimentos humanos, estamos fora. Aqui o negócio é coisas que podem ser medidas e comparadas. Bem, essas grandezas físicas nós temos dois tipos. Nós temos a grandeza do tipo vetorial, que para ela ser completa, ela precisa de um valor, de uma direção e a indicação de um sentido, certo? Mais a sua respectiva unidade, que vai caracterizar aquela grandeza física lá. E normalmente isso é representado através de um vetor, certo? Em que você tem aqui que o tamanho da reta representa o seu módulo, certo? A reta suporte representa a direção. Em uma das extremidades você coloca uma seta que irá representar o sentido, beleza? E aí nós temos as grandezas escalares, que são aquelas grandezas que não há toda essa necessidade. Apenas um número e sua respectiva unidade já satisfaz e já completa aquela caracterização da natureza. Beleza? Vamos lá, vou colocar alguns exemplos para você de grandezas escalares e vetoriais aqui. Então, por exemplo, na parte de escalares eu coloquei em vermelho. Então nós temos, por exemplo, a unidade de Joule, que representa energia. Nós temos a unidade de kilowatt, que representa unidade de potência. Nós temos o ampere, que representado por A, que representa corrente elétrica. E aí nós temos as grandezas vetoriais, que são aqui, por exemplo, as grandezas de velocidade, como, por exemplo, quilômetros por hora e metros por segundo. Nós temos aqui o Newton, que representa uma grandeza vetorial de força, e assim por diante. Beleza? Mas vamos fazer um pouquinho sobre vetores aqui, né? Constantemente, nós fizemos operações matemáticas com essas grandezas físicas, certo? As grandezas físicas do tipo escalar operam com as mesmas propriedades de números, comum. Mas enquanto que as grandezas físicas do tipo vetorial necessitam de um pouco mais de atenção, ou seja, as operações matemáticas não são similares às grandezas físicas. Então, tome muita atenção nisso. A grandeza física do tipo escalar é mais tranquilo de trabalhar. Agora, a vetorial você tem que levar em consideração, além do valor, a direção e o seu sentido. Mas que operações que são essas? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Vamos imaginar que nós vamos somar dois vetores, o vetor R1 e o vetor R2. E isso vai me dar uma resultante, chamada vetor R, de resultante, por falta de imaginação. Você diz que a soma vetorial de R é igual à soma vetorial de R1 mais o vetor R2. O R1 ele é um vetor horizontal que vai para a direita, enquanto que o vetor R2 é um diagonal da direita para cima, com um certo ângulo com a horizontal. Ele é um ângulo inclinado ali. Beleza, para você fazer a regra do paralelogramo é muito simples. Você simplesmente vai colocar a origem dos vetores, uma coincidindo com a outra, traçar retas paralelas com a extremidade do outro, ou seja, eu vou fazer uma reta paralela ao vetor R1 na extremidade do R2 e fazer uma reta paralela ao vetor R1, ao R2, na extremidade do R1. E aí eu faço uma diagonal entre elas, ou seja, a diagonal entre a origem desse vetor, da origem dos vetores com a extremidade das retas do paralelogramo, isso me define o seu vetor resultante, certo? Enquanto que a regra do polígono é muito simples, você tem o R1, você vai lá e coloca na extremidade a origem do vetor R2, e aí você junta, certo? A origem do R1 com o final do R2, isso me dá uma resultante ali envolvida, certo? Bem tranquilinho. Então, resumindo, olha aqui, ó, paralelogramo normalmente a gente utiliza para 2 vetores, enquanto que o polígono você utiliza para 3 vetores ali, certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre vetores e grandezas físicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!